Dom Pedro Augusto foi o filho mais velho da princesa Leopoldina. Ela e sua irmã, Isabel, herdeira do trono, se casaram em períodos muito próximos. Nos primeiros anos de casamento, Leopoldina trouxe ao mundo 4 meninos saudáveis. Já Isabel enfrentava grande dificuldade para engravidar. Foram 10 anos sem conseguir um herdeiro. 10 anos em que Pedro Augusto, neto favorito de Dom Pedro II, acreditou cegamente que algum dia teria o trono do Império do Brasil. Com o nascimento de Pedro de Alcântara, primeiro filho da princesa Isabel, as coisas mudaram. Anos depois, uma nova oportunidade bateu à sua porta. Eu me chamo Gregório Martins e esse é o Crônica Carioca. No episódio de hoje, Mary Del Priore fala sobre o livro O Príncipe Maldito e como o filho de Leopoldina morreu imerso no que chamava-se de loucura. Rafaela Medina, da Rafa Rio Tours, contou um pouco sobre o bairro de São Cristóvão e como uma fazenda se tornou o lugar mais frequentado da nobreza no período imperial. Já Carol Reis comentou sobre o contato do príncipe com Freud, enviado à família Saxe-Coburgo pelo Dr. Jean Charcot. Episódio 3, O Príncipe Maldito, que quase se tornou Dom Pedro III do Brasil. A primeira vez que eu soube da dificuldade para engravidar, enfrentada por anos pela princesa Isabel, foi quando eu folheei, em um sebo em Brasília, um livro chamado Os Partos da Princesa Isabel, escrito pelo médico Cleomenes Barros Simões. Das primeiras gestações, os bebês não vingaram. Isabel chegou a recorrer a tratamentos em águas termais, chamou médicos da Europa, mas nada parecia adiantar. A história estava se repetindo. Obrigado a se casar por procuração, Dom Pedro II teria desistido de gerar outro herdeiro homem. O filho mais velho, antes de Isabel, viveu pouco mais de 2 anos. O mais novo também não sobreviveu aos primeiros anos de vida. No livro Pra Você Nunca Esquecer de Mim, de Eugênia Zerbini, Dom Pedro se deu por vencido quando viu que Isabel e Leopoldina seriam suas únicas herdeiras. Dos 4 filhos nascidos da Imperatriz Teresa Cristina, apenas 2 sobreviveram, as 2 meninas. Ninguém sabia como seria o reinado de uma imperatriz. Será que seu marido, possivelmente um estrangeiro, estaria à sua frente? Uma dúvida como outra qualquer, que futuramente se tornaria um pesadelo. A pergunta foi respondida muitos anos depois. Diferente da irmã, Leopoldina se casou com Luís Augusto de Saxe-Coburgo-Gotha, sobrinho do rei Fernando II de Portugal e do príncipe Albert, marido da rainha Vitória. E diferente do pai, ela pôde escolher entre Luís ou Conde d'Eu, inicialmente seu prometido. Após o casamento, nasceram os filhos. Leopoldina teve uma vida bem curta. Aos 23 anos, contraiu febre tifoide. O quadro evoluiu e Dona Leopoldina passou a sofrer delírios e convulsões. No dia 7 de fevereiro de 1871, na Áustria, ela não resistiu. Sem um herdeiro nascido da princesa Isabel, Dom Pedro II foi buscar os 2 meninos mais velhos de Leopoldina, Pedro Augusto e Augusto Leopoldo. Pedro Augusto, criado por Dom Pedro e a Imperatriz Teresa Cristina, passou a infância acreditando que seria o legítimo herdeiro do avô. Até que em 15 de outubro de 1875, Pedro de Alcântara nasceu e mudou todos os seus planos. O livro de Mary Del Priore, O Príncipe Maldito, relata que até mesmo na escola foi difícil para os outros colegas entenderem que Pedro Augusto já não era mais tão importante assim. Apesar da distância da tia, Dom Pedro e Dona Teresa Cristina criaram o rapaz como se fosse filho dos imperadores. O caldo começou a entornar
em meados de 1887, quando a saúde de Dom Pedro II era questionada e uma preocupação com o terceiro reinado rondava pelos corredores do parlamento. Entre as questões apontadas, especialmente pelos republicanos, estava a proximidade da princesa Isabel com a Igreja Católica e sua completa falta de interesse em lidar com questões burocráticas. Em suas 3 regências, Isabel se queixava e pedia para que o pai voltasse logo. Além disso, a presença do Conde d'Eu, marido de Isabel, também incomodava. Até que ponto ela de fato reinaria? Em uma de suas regências, Isabel chegou a dizer que não estaria naquele cargo sem a presença e o apoio do seu amado Conde d'Eu, tão impopular quanto os ratos da cidade de Paris. O movimento de apoio ao príncipe Pedro Augusto começou entre alguns membros do Partido Monarquista. Um jovem mineralogista, culto, educado, bonito e adepto às bajulações dos membros do parlamento. Seria um pretendente perfeito à sucessão de Dom Pedro. Inclusive, fisicamente, lembrava muito seu avô. Ideias de um príncipe presidente também foram discutidas, como aconteceu com Napoleão III na França. Durante a última regência da princesa Isabel, Pedro Augusto estava na Europa com o avô, que buscava tratamento para os problemas de saúde oriundos da sua idade avançada. Incentivado pelo Barão de Estrela e outros adeptos da ideia de um Dom Pedro III, fez da sua viagem uma grande campanha publicitária. Recebeu homenagens, propostas de casamento e até mesmo colheu louros da sua tia, graças à assinatura da Lei Áurea. A aristocracia europeia elogiava Pedro Augusto e dizia que sua família finalmente deu fim à barbárie da escravidão. Isabel estava ciente dos planos do seu sobrinho, mas mesmo com toda a criatividade do Conde d'Eu, bem limitada, diga-se de passagem, ela enfrentava o movimento republicano, os liberais, os fazendeiros que exigiam compensação financeira por seus cativos libertos e, o que é pior, a imprensa chamando-a de carola e subalterna de seu marido estrangeiro. Mary Del Priore me deu uma longa entrevista sobre o livro Os Segredos de uma Família Imperial. Você pode conferi-la no canal do YouTube Gregório Martins. Aqui vai um trecho onde ela comenta sobre o príncipe Pedro Augusto. Então eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Sobre esse livro, assim, ele acreditou, ele era alimentado com tudo isso, porque tinham pessoas que acreditavam também. Exato, Gregório, e ele era, como você bem disse, alimentado, ele foi sembrado, né, quer dizer, nessa ideia de que ele seria imperador do Brasil. Ele era um rapaz lindíssimo, muito parecido com o Dom Pedro II, muito, era o Dom Pedro II escarrado, até melhorado, porque não tinha aquele queixo do Dom Pedro II, que era típico, aliás, da família Habsburgo. Rapaz lindíssimo, louro de olhos azuis, muito paparicado pelos avós, adorado pelo avô, adorado pela avó. E naquele momento em que o menino passa a homem, que é a pré-adolescência, ele é informado que o trono para o qual ele estava sendo preparado, pelo avô, pela avó, pela corte, por todo mundo, ele quando saía a cavalo, né, do palácio, ele era aplaudido, ele era reconhecido como herdeiro, como Dom Pedro III. Que aquilo tudo ia acabar, porque a tia dele, que aliás não o tratou muito bem, eu acho que a princesa Isabel é uma mulher que tem qualidade, mas como qualquer ser humano também tem defeitos muito grandes, e eu diria que um deles foi esse ressentimento de não ter tido filho, de ter durante anos tocado aquelas, né, esperado fazer a família feliz que ela tanto desejava, e nunca foi bem tratada por eles. Ele fica sabendo que a tia finalmente está grávida e que, portanto, o herdeiro virá da tia. O herdeiro, por acaso, é o Pedro de Alcântara, que aparece agora. Depois nós vamos falar do último livro, que o Gregório teve a gentileza de amarrar as duas pontas. Bom, esse menino começa, então, aos 14, 15 anos, ter uma série de sintomas daquilo que nós chamaríamos hoje de uma psicose maníaco-depressiva ou uma depressão, porque a depressão na época era escondida, né, debaixo de 400 panos, ninguém podia saber,
ele se trancava em casa, ele fechava as cortinas, ele não saía, ele não falava com as pessoas. Nitidamente, Gregório poderá diagnosticar melhor do que eu um quadro de um rapaz depressivo. E as portas do movimento republicano, uma parte da corte que não aceitava de forma nenhuma que a princesa Isabel viesse a ser a sucessora do pai, começa a conchavar para que ele, tal como acontecera na França com Napoleão III, assumisse como imperador e depois entregasse o império à República. Quer dizer, o que eles queriam era fazer mais ou menos aquela coisa que o PSDB de São Paulo adora fazer, que é ir passando devagarzinho. Fica sempre em cima do muro. Eles não queriam confusão, eles não queriam brigar com os donos de terras, os escravagistas, eles não queriam brigar também com os republicanos, então seria uma solução paliativa até o segundo momento. E o menino está embalado nesse sonho de novo, quer dizer, ele recupera a possibilidade de ser imperador quando a República é proclamada. Aí ele pira de vez, tem um destino trágico, porque eles são exilados, e ele, então, vai para a Áustria, que é a terra do pai dele, e lá ele começa a ter vários surtos, inclusive ele tenta se matar, é uma história absolutamente trágica. E olha, Gregório, eu corri atrás da documentação desse hospital, onde ele teria ficado internado. Eu queria ver o diagnóstico, eu queria saber o que dizem, porque ele morre, Gregório, dizendo que ele é o imperador do Brasil. Ele morre abandonado, isso é uma coisa horrorosa, porque depois que Dom Pedro II morre, ninguém cuida dele, né? Então a tia, que era tão católica, piedosa, vivia arrastando o joelho dentro da igreja, nunca jamais se preocupou com as sobrinhas, e eles, além de terem ficado numa situação financeira muito ruim, ele morre completamente só, anos mais tarde, já adulto, e se dizendo imperador do Brasil. Eu estava comentando com a Mary, antes de a gente começar a gravação, que quando eu estudei psicanálise, porque eu estudei numa escola freudiana, e aí lá o professor falou que o Freud tinha tido contato com um dos príncipes do Brasil, só que na época eu não sabia, né? Não tinha esse conhecimento de quem era, né? Eu não sabia o caso, o professor também não soube explicar muito bem e tal. Mas realmente, assim, porque ele virou uma psicose mesmo essa história, né? De querer ser imperador. Não se casou. Quando falava em casamento, fugia da história do casamento, porque sempre o casamento dele era com o trono, né? Com o Brasil que ele queria e tal. Isso era uma coisa. Ele ficou 41 anos, né? Acho, internado. Foi uma história realmente muito triste, assim. Né? E um menino que era adorado pela população também, porque ele exato. Muito Pedro, ele era muito simpático, muito refinado, era mineralogista, como foi a avó, eu lembro, a imperatriz, a nossa imperatriz. Uhum. A Leopoldina foi mineralogista, o trisavô dele já era mineralogista, ele era mineralogista, gostava de estudar, enfim, uma pessoa que tinha se preparado, que tinha vivido embalada, alimentada, nutrida, sonhando com a questão do Império Brasileiro, para o qual não se sabe se ele tinha um projeto ou não. Mas olha, esse Príncipe Maldito, Gregório, já me pediram 1000 coisas. A TV Globo já me procurou para fazer, diretores já me procuraram para fazer filme, gente de ópera, diretor de ópera já me procurou para fazer ópera, balé, tudo. Eu já mandei rezar várias missas. Ai, meu Deus. Para ele, as minhas orações, eu digo, olha, Pedro Augusto, isso aí é para o seu bem, você vai ficar bem. Nada sai, tem de Google ali errada que eu não sei o que dá. Não, porque é uma história muito, muito, muito interessante. Aliás, eu vou repetir uma pergunta que eu fiz pro Francisco, vou fazer para você também. Por que você acha que é tão difícil de retratar o período imperial do Brasil na TV, nos filmes? Porque tem uma rejeição muito grande. Olha, primeiro que a TV só quer saber de botar a mulher pelada na tela, coisa que não existia na época. Os casais iam para casa de camisola, ele e ela, quer dizer, isso até os anos 50. Só quer saber de mulher tomando banho nua. A gente sabe que as pessoas tomavam banho também com uma roupa, né? Beijo na boca não existia, porque não havia ainda higiene bucal. Então, essa bobageira toda que a gente vê na televisão, infelizmente, eles podiam seguir o exemplo, né, dos filmes feitos na Inglaterra, BBC, por exemplo, inglesa, né, televisão que pública em inglês, tem um cuidado com recuperar esses pequenos detalhes. A gente vê que essas novelas aí, para usar uma expressão carioca, um bunda lelê, né? Todas têm alguma seriedade. Quando se trata de escravos, então, eu acho
patético, porque escravo tinha família, escravos organizavam seus próprios casamentos, eles tinham suas crenças, os velhos escravos eram adorados nas comunidades, funcionavam como uma espécie de inconsciente coletivo da senzala. Nós tivemos famílias de escravos que ficaram 4 gerações dentro da mesma senzala e que tinham íntima relação afetuosa com os seus senhores, mas não, o escravo tem que estar no pelourinho, tem que estar apanhando, tem que estar gritando, a escrava tem que ser estuprada, isso é um absurdo, eu digo sempre, isso é o que mais me revolta, porque desde 1872 a gente sabe que o Brasil é pardo, você é pardo, eu sou pardo, todo mundo é pardo nesse país, misturado, né? Isso insiste que o Brasil tem que ser branco e preto, não existe isso. E isso porque, uma vez libertos, os escravos iam fazendo seus casamentos com quem? Com os pobres, né? Com os índios, que também já eram mestiços, quer dizer, nós tivemos uma classe de gente pobre que se mestiçou no Brasil desde o século XVIII. E aí fica essa identitária dizendo que a gente é que nem nos Estados Unidos, não temos nada a ver com os Estados Unidos, graças a Deus. Há alguns grupos que queiram copiar certas manias, mas vamos passar por esse assunto como gato por brasa, né? E é isso, né? Então, eu acho que tem esse problema da televisão, essa vontade de interpretar em favor do Ibope, e acho que o Rio de Janeiro destruiu. Você sabe que o Rio de Janeiro não tem mais cenários. Não tem mais cenários. Isso é. Rio de Janeiro, nos anos 30 e 40, e depois nos anos 50, a época do Getúlio, ele sofreu uma destruição dos seus bens históricos, que é uma coisa que a gente não tem como recuperar nunca mais. Foram ruas inteiras, igrejas, bairros inteiros. E eu me lembro, faço questão de dizer isso, que Gilberto Freire foi um dos que se levantou contra o Lúcio Costa, que na época ficava lá no Condefat assinando, né, papéis dizendo que podia se destruir tudo. Resultado, hoje, se você quiser fazer um filme histórico aqui no Rio de Janeiro, sabe para onde é que você vai, Gregório? Você vai para Lisboa, mas não faz mais nada no Rio de Janeiro. É verdade. Na verdade, eu sou mineiro, né? Nasci em Minas Gerais. Mas quando eu vim pro Rio, realmente eu tive esse choque, né? Porque eu cheguei e, assim, a Estação Leopoldina caiu nos pedaços. Ali no centro também, né? Tem alguns prédios que ainda são preservados, mas os que são preservados é porque, né? CCBB, ali a Casa França Brasil, outros que tem alguma utilidade, né? Porque os que não tem, nossa, não caindo ali. Tive contato... O pessoal também dos restaurantes, eu tive contato com uma vez que me falou que pro IPHAN liberar algumas coisas ali, pra você restaurar, né, um prédio ali, você gasta 3, 4 vezes do que você gastaria subindo um prédio. Então é tudo muito complexo. O IPHAN não tem dinheiro para manter também, então Exato, triste. Não, realmente, o que se faz aqui com o cenário, né, do Rio de Janeiro é muito triste mesmo. Não saia daí, o podcast volta em alguns segundos. Pedro Augusto foi preterido muitas vezes durante a vida. Quando sua mãe morreu na Áustria, o príncipe foi tirado do pai e forçado a vir para o Brasil morar com os avós. Quando Pedro de Alcântara nasceu, foi jogado para escanteio. Não era mais o herdeiro do trono. Mais tarde, perdeu o afeto do movimento pró-monarquia no Brasil para o seu irmão, Augusto Leopoldo. Após a queda da monarquia, foi acometido de uma tristeza profunda, que já se manifestava quando ainda vivia no Paço Leopoldina, no bairro de São Cristóvão. Algumas cartas relatam que o Barão de Estrela já deu com a cara na porta algumas vezes ao tentar visitá-lo. Para os amigos, Pedro Augusto dizia estar indisposto, com febre, inventava qualquer desculpa para não falar sobre a depressão. E para ser bem honesto, ninguém sabia muito bem o que era depressão no século XIX. As notícias sobre a sua condição
começaram a vazar na imprensa internacional. Os barões, que antes o apoiavam, começaram a tramar contra o príncipe e ficavam agora entre Augusto Leopoldo e Pedro de Alcântara. Um dos dois poderia voltar ao Brasil e tomar o poder dos militares. Uma ideia que nunca saiu do papel. A decepção com o abandono dos monarquistas não chegou sozinha. Da depressão veio a psicose. O príncipe dizia que era perseguido, que mais de uma vez tentaram contra a sua vida. Desconfiava de tudo e de todos. Poucos anos depois, o jovem Freud, na época trabalhando com Jean Charcot, diria que Pedro Augusto desenvolveu uma psicose maníaco-depressiva. Apesar dos últimos relatórios médicos permanecerem um mistério até hoje, existe uma carta de Augusto Leopoldo, endereçada ao Barão de Santa Vitória, que diz assim: Quero agradecer a visita do jovem doutor Sigmund Freud, enviado pelo bom doutor Jean Charcot. Na sua opinião, não havia por parte de meu irmão nenhum sintoma monomaníaco ou de excitação descontrolada, constituindo-se unicamente de profunda depressão e infelicidade. O que sentiu é que está esgotado, recomendando por enquanto muito repouso. Após uma tentativa de suicídio, Dom Pedro Augusto foi levado para um sanatório, onde viveu por 41 anos. Faleceu em 6 de julho de 1934, aos 68 anos de idade. Para que vocês entendam um pouco do que era a depressão na época, a estudante de psicanálise Carol Reis, criadora do perfil do Instagram Sobreviventes do Narcisismo, vai discorrer sobre o assunto. Pela história, pelas cartas que foram trocadas pelo Dom Pedro Augusto, tanto com a corte aqui do Brasil, tanto também com parentes, né, com o pai, com o irmão, com o avô também, dá pra gente ver que assim, depressão era uma coisa que com certeza ele tinha. Sim, era bem notório a questão da depressão, até por conta das grandes expectativas que o Pedro Augusto tinha em relação ao seu próprio futuro, e ele viveu basicamente por aquele propósito. E quando aquilo foi tirado dele, ele perdeu totalmente o chão. A grande expectativa dele causou, sem dúvida alguma, a depressão que se apresentou a ele posteriormente. Ele realmente acreditava naquilo ali, fazia parte do contexto dele, da realidade que ele vivia. Ele estava completamente desconectado da realidade, e naquela imagem que ele criou do seu falso self, dentro da própria depressão psicótica, ele desenvolveu esses mecanismos para poder suportar a situação que ele vivia, porque era para ele insuportável, já que ele não tinha mais perspectiva de futuro. Ele criou uma história ali, e tanto que isso foi a ruína dele, né? Quando ele foi trocado pelo irmão dele, aí realmente foi quando ele tentou pular da janela, né? Tirar a própria vida e tal. E aí ele teve um encontro com o Freud também, nos inícios dos estudos dele com o Charcot. Só que não tem, né? A gente não tem muitos registros sobre esse estudo. Exatamente, Gregório, não temos, até porque nesse início desse encontro do infante, né, do Pedro Augusto com Freud, foi quando Freud começou a ser aluno de Charcot. Ele era recém-chegado da Áustria, então ele estava ainda envolto às questões da catarse voltada para a hipnose, então ele não conseguiu diagnosticar o príncipe, né, como um histérico, um neurótico, um obsessivo, né, ou um psicótico. Ele estava caminhando ainda, então ele apenas disse que ele não tinha nada, que ele não encontrou absolutamente nada e que ele era apenas um príncipe triste. O que realmente é triste, porque talvez se ele fosse diagnosticado, ele tivesse, por conta da sua situação de nobre, ele poderia ter tido um tratamento melhor. Não que poderia surtir efeito, porque não existiam antipsicóticos naquela época, mas ele poderia ter uma tratativa, uma terapêutica multidisciplinar que o acolhesse de certa forma, né? E não foi bem assim, ele ficou jogado no manicômio até o fim dos dias. Existem relatos também de uma possível psicose que foi causada por isso. Porque psicose é aquela ideia obsessiva, né? É bem isso que você falou também. A pessoa ela cria uma coisa na cabeça e ela fica martelando aquilo ali, né? É verdade. A psicose porque a gente tem que observar a psicose dentro do âmbito da psiquiatria, da psicologia e da psicanálise. A minha área é psicanálise. Então, nós temos 3 fases, né, do desenvolvimento da psicose, que ela pode ser isolada,
ela pode acontecer sozinha, ela pode ser combinada com a depressão ou com transtornos de bipolaridade, por exemplo, e, inclusive, em 100% dos casos de esquizofrenia, ela está presente. Nós não sabemos, infelizmente, se o príncipe era esquizofrênico ou se ele tinha uma depressão psicótica. Imaginando que ele tinha uma depressão psicótica, ela ocorre primeiro uma confabulação, ele começa a perceber que o seu mundo está ficando diferente, o mundo que ele acredita que é real está desabando. Depois ele começa a criar situações na mente dele, e a última fase, né, de surto é quando ele realmente acredita que aquilo está acontecendo e começa a atingir todos ao seu redor, como foi o caso dele dentro da embarcação saindo do Brasil, que ele achava que iam explodir. Agora a gente tem que ver o contexto histórico da época também, Uhum. porque ataques né, eu não sei se a gente pode falar aqui na plataforma, mas ataques terror, Aham. né, estavam ocorrendo muito. Inclusive a imperatriz Cici tinha sido alvo, né, de um ataque desse e ela veio a óbito. Então tinha todo um contexto social, um contexto de época. Então, além do adoecimento dele depressivo, além dessa muito possível psicose que ele tinha toda essa questão social. Então, o medo dele era real e plausível. E ele foi motivo de chacota até dos primos que também estavam na embarcação. Então, não foi muito legal para o príncipe, né? Ele deve ter passado por situações assim inimagináveis de dor e sofrimento. Você tem um Instagram que se chama Sobreviventes do Narcisismo. Isso, Gregório, tem um Instagram, foi um projeto que começou em 2020, onde eu só era um entusiasta, né, do assunto em psicologia e psicanálise, né, que meus estudos leigos começaram em 2004, enquanto eu ainda estava grávida. Hoje meu filho vai fazer 21 anos, então são 21 anos de estudo, e hoje eu sou uma acadêmica, né, na área de psicanálise, em bacharelado em psicanálise, e abordo questões do grupo B, dos transtornos de personalidade antissocial, e o meu Instagram é o @sobreviventes do narcisismo, onde desde 2020 eu trato e lido não só com pessoas dentro do espectro narcísico, mas também com pessoas que lidam com pessoas que são portadoras do transtorno. Então é uma troca muito bacana, minha para com essas pessoas, mas principalmente delas comigo, porque eu aprendo demais com o Instagram. Tem me ensinado muito, é praticamente uma pós-graduação. Eu estou achando a experiência maravilhosa. Enquanto esteve no Brasil, Pedro Augusto passou a infância no bairro de São Cristóvão. Hoje conhecido pelo Parque Quinta da Boa Vista e o Bioparque, o bairro abriga muitas construções do período imperial. O Paço Leopoldina, onde viveu o príncipe, estava na região do Engenho Velho, na antiga rua Duque de Saxe. Com o fim do Império, a rua mudou de nome. Atualmente ela se chama Rua General Canabarro. A casa onde morou a princesa Leopoldina e seu marido Augusto de Saxe-Coburgo foi demolida. No que restou do lote, fica o Centro Federal de Educação Tecnológica, também conhecido como Cefet. Rafaela Medina, dona da empresa de guiamento Rafa Rio Tours, vai falar um pouco mais sobre o que restou do bairro de São Cristóvão e como ele se tornou o Leblon do período imperial. Como a Quinta da Boa Vista foi parar nas mãos do Dom João VI, porque essa construção já existia aqui no Rio de Janeiro. Já existia, é verdade, né? Na verdade, a gente tem que fazer um pouquinho de uma viagem no tempo aí para falar da chegada do Dom João VI com a corte aqui no Rio. Eles primeiro ocuparam ali o Paço Imperial, né? Localizado hoje ali na região ali pertinho das Barcas de Niterói. Só que imagina que Dom João VI ele morava num palácio lá em Portugal, que era um palácio super luxuoso. Então, quando ele chega aqui no Rio, meio de supetão, assim, né? Porque ele não estava esperando fazer... Quer dizer, estava planejando essa fuga, mas ele chegou aqui e não tinha lugar apropriado para receber. Ele fica no Paço Imperial, que era um lugar que não tinha um jardim, né? Não tinha estrutura para receber a família real portuguesa. Então, ele fica por ali, e aí tem esse homem, né, que era muito esperto, que era um comerciante, o Elias, que já tinha essa propriedade lá em São Cristóvão, então oferece para o Dom João VI, né? Claro que ele ofereceu numa
né, muito ali esperto para conseguir alguma coisa em troca, né? Não existe almoço grátis, então ele oferece essa propriedade, que era uma quinta, né? Aquilo que a gente chama de como se fosse uma propriedade rural, que já ficava lá em São Cristóvão, e aí Dom João VI aceita, né, de bom grado, e resolve, então, conceder para ele benesses, né? Ele é transformado aí num nobre, né, da família real também aqui no Rio de Janeiro, então eles se mudam, né? O Dom João VI se muda para São Cristóvão, lá para a Quinta da Boa Vista, que já existia com esse nome, inclusive, e para o Dom João VI foi uma maravilha, porque ele conseguiu, assim, juntar a fome com a vontade de comer, porque ele queria um lugar que fosse mais bonito, mais apropriado para recebê-lo, e também ficar longe da Carlota, né? Porque ele e Carlota já não se bicavam há muito tempo. Então, o Dom João VI ele vai para São Cristóvão e a Carlota fica na região do Paço, ali no convento dos Carmelitas, né? Ela ficou lá no convento e depois ela se mudou, inclusive, para Botafogo, para um palacete que ficava na praia. Então, ele resolveu dois problemas, de ficar num lugar mais apropriado e de se distanciar de vez da Carlota, que ele não gostava mesmo dela, inclusive, né, depois ela tentou matar e outras coisas, né? Então ele resolveu essa questão porque o Elias era esse comerciante já muito endinheirado, era um português também com ascendência libanesa, um comerciante de escravizados, muito rico, que tem essa sacada, né? Dom João VI está precisando de uma ajudinha, vou ali interferir, tirar ele do meio desse caos e jogar ele para São Cristóvão, que naquela época era assim muito distante. Né? Hoje em dia, claro, a gente consegue chegar em São Cristóvão rapidinho, mas naquela época você tinha que ir, inclusive, de barco, não existia um acesso por terra. Né? São Cristóvão, para vocês terem uma ideia, tinha praia. É loucura de se pensar isso, mas existia praia ali em São Cristóvão. Então, ele vai lá para a Quinta da Boa Vista, que tinha esse nome, inclusive, porque de lá ficava, né, tipo no montinho, né? A gente consegue, inclusive, ver hoje em dia que a Quinta realmente fica num morrinho, digamos assim, com uma vista maravilhosa para a Serra dos Órgãos, né, e para a Baía de Guanabara. Dá pra ver o mar, né? Não, é engraçado quando a gente pensa nos aterros, na urbanização, né? Que ainda não tinha no Rio. Porque até quando a gente fala sobre Petrópolis, né? Como é que era o trajeto pra Petrópolis? Que você ia de barco até Praia Grande, se não me engano. De lá você pegava um trem e que ia parar pra lá. É muito estranho. Exatamente. Pois é. E assim, obviamente que... é todo aterrado. O Rio mudou completamente, né? Quando a gente fica analisando essa cartografia do Rio, né, em mapas e tudo, a gente vê o quanto que a cidade ela foi aterrada, né? A gente perdeu na região do centro 7 lagoas que não existem mais, vários manguezais que faziam essa coisa, né, de absorção das águas foram simplesmente aterrados também, e é por isso que a gente sofre até hoje com essa questão de, né, quando chove muito, alaga tudo aqui no Rio de Janeiro. Então, assim, foi uma cidade crescendo de forma desorganizada, né? A gente não teve uma urbanização programada, né, como a gente vê em algumas outras cidades, o que foi bem diferente do que aconteceu nas colônias espanholas. Né? Então, o Rio de Janeiro, como tinha essa questão muito grande das lagoas e praias e Baía de Guanabara e montanhas, muita coisa foi aterrada. Né? E a gente não consegue hoje pensar que tinha praia em São Cristóvão, que tinha praia na Penha, Santa Luzia, que tinha né? praia em lugares que... Manguinhos ali, inclusive tem esse nome, porque ali é uma região de mangue. Então a gente não consegue imaginar, né? Só realmente buscando aí essas imagens em antigos mapas que a gente consegue ter a noção do quanto que o Rio mudou muito, né? Assim, nesses séculos de ocupação portuguesa. Sim, de fato. Não, e claro que o Rio não era pensado, né? O Brasil em si não era pensado para ser colonizado, né? Aliás, para ser desenvolvido, né? Ele era para ser colonizado, mas não para ser desenvolvido, né? Não era para ser habitado, né? Como foi a colonização, a migração americana, por exemplo. Exato, a coisa da urbanização aqui no Rio só vem, no Brasil de forma geral, só começa depois que a gente se tornou independente, né? Ou seja, 300 anos depois que a gente foi aqui encontrado pelos portugueses, né? Então, é muito tempo, né? Para se pensar que a gente ficou em 300 anos meio que largado, né? Tipo, vivendo do jeito que dava para viver. A coisa só começa realmente a se transformar quando eles chegam aqui no Rio de Janeiro em 1808 e avançar em 22 depois da independência. E aí, São Cristóvão, quando, obviamente, né, o rei se muda para lá, ele acaba se transformando num bairro pop, né? Numa região pop, entre a nobreza, claro, né? Exatamente, exatamente. Todo mundo começou a querer viver nesse bairro, que naquela época já era considerado um bairro ermo, né? Porque a gente tem que lembrar que o Rio, na verdade, era até 1808, vivia ali num meio que um quadrilátero, né? Não saía muito ali. Praça 15, Largo da Carioca, um pouquinho ali da Praça Mauá e até ali o Morro do Castelo, que depois foi demolido. Então, quando você fala de sair desse quadrilátero, é tudo muito distante. Então, chegar em São Cristóvão era distante, era um bairro que não tinha praticamente rua nenhuma, não tinha iluminação, não tinha nada. Né? Então, ninguém queria viver numa área que era praticamente uma área rural, né? Que tinha realmente fazendas e quintas, como essa quinta do Elias, lá a Quinta da Boa Vista. Então,
depois que o rei faz esse movimento de se mudar para lá, é que ele começa a fazer benesses no bairro, né? Então ele começa a minimamente fazer calçamentos, começa a colocar iluminação de forma precária, mas alguma iluminação, e aí, obviamente, que a nobreza, né, brasileira falou, opa, onde o rei está, queremos ir também, né? Porque era assim que funcionava. Então, existia, claro, já aqui no centro do Rio, uma galera que já morava perto do Paço Imperial, porque ali era a casa, na verdade, né, do vice-rei, do vice-governador, já era um lugar importante para a cidade, mas depois que o rei chega aqui, meio que se divide, fica a parte no centro, que era, digamos assim, né, o lugar que o rei ia trabalhar, o escritório dele, e parte se muda realmente para a região ali de São Cristóvão para ocupar né, as grandes quintas, as propriedades que ficavam naquela região, e o bairro se torna, como você falou, um bairro hypado, né, um bairro pop, como se fosse hoje a gente pensar aqui nesses bairros da Glória, né, dali lá do São Francisco da Praia, que estão aí nas grandes revistas da Time Out, e agora o Rio de Janeiro está virando pop novamente. Então, São Cristóvão era um bairro que começou a ser procurado pelas grandes famílias ricas do Rio de Janeiro, claro, muitas delas vindo de Portugal, inclusive, para começar a ocupar a região, e aí começam a criar os palacetes e tudo mais. E aí, assim, com a queda do Império, obviamente que você tinha que apagar todos os resquícios de Império, para que não houvesse, né, uma movimentação popular e tal. Uhum. O que foi feito da Quinta depois? Isso é uma coisa muito interessante, né? Primeiro porque a Quinta, quando ela foi adquirida, quando ela foi doada para Dom João VI, né, ela era até uma quinta assim razoavelmente simples, ela não tinha nenhum luxo, né, como eles estavam acostumados lá em Portugal. Então, eles vão fazendo várias reformas, né? Começa uma reforma maior, segundo piso, vai fazendo decoração, tem a questão dos jardins e tudo mais. Então, vai inclusive colocando ali insígnias, né? Tem P2 para tudo quanto é canto, né? Depois que o Pedro II vai morar lá também. E aí, é claro, quando a República chega, vai acontecendo esse apagamento, né? Como você falou, muito grande na cidade inteira, não é somente na Quinta, né? A gente vai vendo o apagamento da história da monarquia aqui no Brasil de forma muito, muito assim, agressiva, digamos, né? E aí isso aconteceu com a Quinta da Boa Vista também, né? Eles saíram aqui do Rio de Janeiro praticamente assim da noite para o dia, né? Tiveram que sair daqui correndo, literalmente, e a Quinta, então, passa, né, a ser um local que não é mais, não deveria ter relação com, digamos assim, a história da monarquia. Mas o que aconteceu? O Dom João VI, ele teve, o Dom João VI, eu acho assim, ele é um cara muito estigmatizado pela história do Brasil, né? Quando a gente aprende sobre ele, a gente aprende assim, coisas muito horrorosas, né? Que era um homem preguiçoso, que era um homem guloso, que vivia com coxinha de galinha nos bolsos e tal. Mas ele teve umas sacações muito interessantes, né? Ele foi criador do Jardim Botânico, né? Ele que criou a Biblioteca Nacional, dentre outras coisas que eu acho muito legal, que as pessoas meio que não falam sobre ele. E ele teve, na verdade, uma sacação de criar um museu, né? O Museu Nacional, que a gente conhece, que depois pegou fogo. Ele cria ainda em 1818, ou seja, antes da independência do Brasil. Ele cria esse museu, que antigamente ocupava ali o Campo de Santana, né, onde a gente tem ali a Praça da República atualmente, e esse museu fica ali como se fosse assim uma coleção meio que privada da família real portuguesa, inclusive porque a Leopoldina já era colecionadora, né, ela trouxe lá da Áustria várias coisas já com ela, então ele já criou esse museu em 1818, né, então era um museu, digamos assim, imperial, né? E aí quando eles saem ali, né, desocupam a Quinta da Boa Vista, o museu se muda para lá, né, de forma automática, então eles resolvem, graças a Deus, ocupar ali aquela grande propriedade com o museu que já existia, né? Teve uma pessoa que teve assim, nossa, não vamos deixar que essa propriedade seja de fato né, derrubada, né? Porque muita coisa aconteceu, né? Sim, sim. Depois que a República chegou aqui, e aí finalmente o museu se muda para lá e graças a Deus ficou lá até hoje. Depois aconteceu aquela tragédia em 2018, quando o museu estava completando 200 anos, inclusive, né? E aí ele se transformou no museu, mas foi assim, eu digo que foi por sorte, né? Porque a gente teve uma pessoa que falou assim, não, vamos aqui tentar não deixar que, pelo menos, esse lugar aqui seja apagado da nossa história, como fizeram com o museu, né? Lá em Petrópolis também, que não deixaram derrubar, ainda bem. Sim, porque o de lá chegou a ser teve uma época que foi do Assis Chateaubriand, enfim. O Museu Imperial lá de Petrópolis, ele virou uma escola, uma época, ele foi ocupado por uma escola, teve várias funções, né, antes dele se tornar de fato um museu. Mas lá, no nosso caso aqui no Museu Nacional, ele foi ocupado pelo museu mesmo, né, porque já existia, e finalmente conseguimos preservar de maneira que ele não fosse de fato apagado, literalmente, da nossa vida. Lá na Quinta da Boa Vista, hoje é um parque, né? Tem a Quinta, né? A construção, mas tem o parque também, né? E aqui, tudo aquilo ali foi feito também ali durante os reinados, né?
o Exato. lago, aquela caverna lá, né, que tem as Uhum. estalactites, Exato. esses jardins. Aí eu lembro que teve uma obra de um francês, porque ele é todo assim, ele é meio neoclássico, né, hoje ele é uma construção Sim, neoclássica, então. E aí como é que foi essa exatamente. formação dessas. Então, aquilo, né? Como a Quinta já existia, não tinha assim, nenhuma coisa realmente de paisagismo, né? Logo quando eles se mudaram para lá, a Quinta da Boa Vista ela foi sofrendo diversas transformações ao longo da ocupação aí imperial, né? Então, primeiro com Dom João VI, que ele chega ali e já faz melhorias, e tudo foi melhorando, na verdade, depois com Dom Pedro II, né? Que ele morou lá e ele contrata esse francês, que foi o Glasiou, né? Que é um arquiteto que veio para o Rio de Janeiro aí na década de 50 do século XIX, e ele fez, na verdade, vários trabalhos aqui no Rio, não somente na Quinta da Boa Vista, né? Ele também atuou no Passeio Público, no Museu da República, na Praça do Museu da República, ali no Palácio do Catete, Campo de Santana e Quinta da Boa Vista. E o trabalho do Glasiou, como francês, né, os jardins franceses, eles têm uma característica muito interessante, que é essa coisa da simetria, né? Tudo é simétrico, né? Uhum. E ele faz, então, grandes transformações na Quinta. Ele coloca um lago artificial, ele faz aquela alameda linda de sapucaias que fica ali, né, bem na subida para a entrada do palácio. E ele utiliza de uma técnica muito interessante, que é a técnica que a gente chama de rocaille, né, que é essa técnica que você falou, da gruta, né, que parece que é uma coisa assim que a gente olha para aquela gruta e parece que ela é de verdade. Né? Então, essa técnica ela utiliza de cimento e ferro para transformar coisas em objetos da natureza. Então, se você for, por exemplo, ali no Palácio do Catete, é muito fácil você ver pontes que parecem que são de madeira, né? Mas aquilo ali é Uhum. cimento. Né? Então, ele Ah, utiliza essa técnica, inclusive, para criar grutas ali no Palácio do Catete, tem uma gruta também, tem. na própria Quinta da Boa Vista. Então, é uma técnica que o Glasiou ficou muito conhecido por praticar aqui no Rio de Janeiro, em vários jardins que ele atuou. E também tem uma coisa muito legal lá na Quinta, que muitas pessoas falam assim, nossa, mas que lindo esse portão. É um portão super Do assim, zoológico, né? do zoológico, né, que está ali hoje em dia na entrada do nosso bioparque. Né? Aquele Uhum. portão ele foi uma doação, na verdade, de um lord inglês quando o Pedro I casou com a Leopoldina. Ele doou esse portão, que era tipo uma réplica da residência dele lá na Inglaterra, como um presente de casamento para o Pedro I e para a Leopoldina. E esse portão hoje está lá no acesso ao bioparque. É né? Um portão super suntuoso e tudo mais, Sim. que continua por ali. Então, Esse eu já vi uma reportagem dele que trouxeram as pedras, aí depois eles montaram tudo aqui, né? Isso, Nossa, exatamente. deve A ter gente fica mais sido uma tentando loucura. imaginar como é que você transporta um portão da Inglaterra para o É, Brasil, para o Rio de Janeiro, em 1810, né? porque Loucura, a tudo gente, a gente fala em portão, as pessoas vão entender, vão achar que talvez é só armação de ferro, né? Mas não, exatamente, são várias pedras que tem assim, e exatamente. que É um além portão. disso tem o ferro também. É. Exato, não, e vinha tudo desmontado e chegava Uhum. aqui, era como se fosse um quebra-cabeças, né? É, Montava tudo ali e ficou lindo, né? Então o portão até hoje está lá, para quem quiser conhecer, fica na entrada do Bioparque. isso. É bem bonito. Tem o símbolo lá Tem do o símbolo. Império, né? É bem legal. Tem símbolo. Inclusive, no próprio museu, né, antes dele quando ele era residência ainda da família, existiam, inclusive, nas maçanetas, né? Você conseguia enxergar lá as letrinhas P2, né? E Ah, tinha também folhinhas de café, né, que simbolizavam sim, a sim. economia forte do Brasil, né, naquela época ainda. Uhum. Sabe uma coisa que eu achei interessante lá? Porque eu tinha acabado de ler um livro sobre a Teresa Cristina, e Aham, aí no livro falava muito de uma capelinha que tinha lá em São Cristóvão, que eles iam muito aham, lá e tal. Aí eu fiquei, e eu nunca, sempre que eu fui lá, eu nunca tinha reparado, né, que tinha uma capela e tal. Até vi as aham. plaquinhas assim, mas acho que nunca cheguei a procurar. Aí da última vez que eu fui, depois de ter lido o livro, né, eu falei, não, hoje eu vou ver essa capela. Aí tô procurando de um lado, procurando pro outro, de repente eu vejo que a capela virou um restaurante. Eu fiquei muito indignado. Dá para ficar muito, muito indignado mesmo, né? A gente não tem esse respeito, é muito difícil, né, a gente falar sobre história, o quanto que as coisas são transformadas assim, né? Num restaurante, gente, uma capela, Um restaurante. meu Conseguiram pai, manter a cúpula, pelo menos, né? Pelo menos não derrubaram, né? Mas assim, dentro totalmente descaracterizado. É a entrada do restaurante. fazia o restaurante do lado, né, Pois Gustavo? é. Pobre Surreal. da capela. A história de Pedro Augusto foi esquecida por muitos anos nos arquivos do Museu Imperial. Como a própria Mary Del Priore comenta, a vontade de ter sua jornada contada era tamanha
que ele encontrou um caminho nas páginas do Príncipe Maldito. A palavra maldito tem alguns significados similares, entre eles, aquele que foi objeto de maldição, condenado. O príncipe foi condenado pela própria ambição e pelas falsas palavras de uma corte corrupta. A história do Brasil, e talvez do brasileiro, em muito se assemelha com a de Pedro Augusto. Fomos feitos de golpe em golpe, de promessas vazias e verdades maquiadas. Sucumbir pode ser uma escolha, mas também uma condição. Obrigado por ouvir a mais um episódio do Crônica Carioca. Se você quiser ficar por dentro das atualizações do podcast, é só seguir o perfil em qualquer uma das plataformas digitais, ou mesmo no Instagram, @eugregoriomartins. Um grande abraço e até a próxima.